Amados, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. É uma bênção estar aqui uma vez mais. Quero agradecer você, meu amado, minha amada, que já se inscreveu nesse canal, que tem curtido, que tem comentado, que tem compartilhado em suas redes sociais. Este é o canal EBD com a Bíblia. São lições da Escola Bíblica Dominical e também pregações da Palavra de Deus para edificar a sua vida. Glória a Deus. Meu amado, minha amada, nós estamos aí já no terceiro trimestre das lições bíblicas da CPAD. Estamos estudando nas lições adulto desse terceiro trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. O subtítulo é Como Viver neste Mundo Dominado pelo Espírito da Babilônia. Querido, o comentarista desse terceiro trimestre de 2023 é o pastor Douglas Batista. Ele é doutor em teologia, ele é presidente da Assembleia de Deus da Missão no Distrito Federal e também presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Querido, já estamos chegando aí na lição de número 4. A lição de número 4, quando a criatura vale mais do que o Criador, é a lição de número 4. Essa lição será ministrada no dia 23 de julho de 2023, 23/7/2023. Quando a criatura vale mais que o Criador, lição de número 4. Vamos aí para o texto áureo da lição. O texto áureo da lição está inserido na carta que Paulo escreveu aos irmãos ali na cidade de Roma, aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, que diz assim: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Querido, a verdade prática diz assim: a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A leitura bíblica em classe está na carta, na epístola, na missiva de Paulo aos irmãos da cidade de Roma, aos Romanos, capítulo 1, dos versículos 18 até o versículo de número 25. A palavra-chave dessa lição, o centro da lição, a palavra-chave, é antropocentrismo. Querido, é importante nós frisarmos que o antropocentrismo é um pensamento filosófico que coloca o homem como indivíduo central para o entendimento do mundo. O termo tem origem grega e em sua etimologia temos anthropos, que significa humano, e kentron, centro, logo o homem no centro. Então, o antropocentrismo significa o homem no centro, ao contrário do antropocentrismo. O antropocentrismo é o contrário do teocentrismo. Teocentrismo consiste na ideia de que Deus é o centro do mundo. Então, há uma divergência entre o antropocentrismo, que é o homem no centro, para o teocentrismo, que é Deus no centro do mundo. Glória a Deus. Este foi o conceito muito presente durante a Idade Média,
quando a religião exercia uma influência massiva na sociedade. Vamos aí, queridão, queridona, a introdução da lição. O pastor Douglas Batista, ele coloca aqui na introdução da lição: a soberba e a sensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do seu Criador. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Vamos aí, queridão, queridona, para o primeiro ponto desta lição. O primeiro ponto da lição diz assim: o desprezo à verdade. O desprezo à verdade. Quando nós lemos no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 12, nos versículos 47 e 48, o próprio Jesus pronunciou estas palavras com seus lábios sacrossantos. Jesus disse: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu, Jesus, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz. É muito forte, Brasil. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Qual que é o juiz? A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Meu Deus, que forte. Meu querido, minha querida, o primeiro tópico do primeiro ponto da lição fala da impiedade e a injustiça. A impiedade e a injustiça. A impiedade, meu amado e minha amada, aqui diz respeito ao descaso que o homem faz de Deus. Então, a impiedade diz respeito ao descaso que o homem faz de Deus. E a injustiça fala da conduta pecaminosa humana. Então, desta maneira, a raça humana, por rejeitar a Deus e viver na injustiça, detém a verdade. Deter significa impedir. Isso perverte a verdade, transformando-a em mentira. Então, isso aí é a impiedade e a injustiça. Nós vivemos em um país onde a impiedade e a injustiça em muitos lugares têm reinado, com impostos, tributos absurdos, com causas que não são resolvidas para aqueles que mais necessitam. Então é complicado. Vamos aí, quando Paulo escreve em Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo disse: portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Meu Deus, esse texto aqui é tremendo. A palavra grega traduzida por ira é orgei e aparece 12 vezes só aqui nessa epístola de Paulo aos irmãos na cidade de Roma. Aparece a ira de Deus 12 vezes. Convém que se saiba que a ira de Deus é a reação de sua santidade diante da impiedade humana. Muito diferente da ira dos homens, porque os homens também se iram, que a ira do homem é uma ira egocêntrica, carregada de ódio e paixão.
A ira de Deus é diferente da ira do homem. Porque Deus, ele é justo. Ele julga com justiça. Meus amados, Paulo escrevendo também aos irmãos, Colossenses capítulo 3, versículo 25, aos Colossenses, Paulo diz: quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. E o interessante é que quem planta vento, colhe tempestade. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Não há exceção. Pode ser grande, pequeno, qualquer nível social, pode ser quem for, não haverá exceção. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça. Colossenses capítulo 3, versículo 25. Também quando nós lemos no livro do profeta Abacuque, no capítulo 1, no versículo 2, 3 e 4, olha o que Abacuque fala aqui. Abacuque, ele clama: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Olha só as indagações de Abacuque para com Deus. A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e o conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Olha só que coisa tremenda. Já nos dias do profeta Abacuque e nos dias que nós estamos vivendo, não é diferente. Nós estamos passando e vendo ao nosso redor e ao derredor, vendo muitas injustiças e muitas impiedades que têm acontecido. Também, meu amado, minha amada, o segundo tópico do primeiro ponto fala da insensatez humana. A insensatez humana. Os Salmos 14, Davi, ele louva ao Senhor, e no Salmos 14, o verso 1, ele diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompe-se e pratica uma abominação, já não há quem faça o bem. Olha só que coisa tremenda. O contexto histórico desta passagem, o autor do Salmo é Davi. Ele se referia aos insensatos, não em relação a pessoa de outras tribos inimigas de Israel. Não, senhores, ou nações distantes de Israel, não. Ele se referia, no entanto, aos israelitas. Ou seja, o próprio povo de Deus que começara a viver como se Deus não mais existisse. Isso é uma insensatez. É um povo que se chama povo de Deus, mas não reconhece a soberania de Deus. E isso estava acontecendo. O povo estava insensato. Quando nos afastamos, meus amados e queridos irmãos, dos meios de graça, deixamos pelo próprio. Quando nós nos afastamos da graça de Deus, dos meios de graça deixados pelo próprio Deus, a nossa fé e obediência a Ele declinam de tal maneira que nos tornamos insensatos. Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas e que possamos a cada dia buscá-lo, servi-lo, e que essa insensatez não venha predominar nem na nossa vida e nem na vida daqueles que estão ao nosso lado. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos,
Quando deixemos de orar, passamos a confiar não mais em Deus, mas nas nossas forças e até no acaso. Isso é insensatez. Quando nos afastamos do princípio de que a Bíblia é tão somente a Escritura e é a nossa regra de fé e prática, e que essa palavra deve guiar as nossas vidas, estamos desdenhando o que Deus tem para falar conosco e dando ouvido somente ao nosso egocentrismo e mundanismo inerentes à natureza humana, quando nós não observamos a inerrância da Bíblia e não fazemos aquilo que está registrado no cânon sagrado. Quando nos afastamos da comunhão com nossos irmãos em Cristo, estamos fadados a nos tornarmos pessoas desventuradas e insensatas diante de Deus, pois somos seres influenciáveis, sobretudo, para o mal, quando nós nos afastamos de nossos irmãos. Meus amados e queridos irmãos, precisamos ter consciência que Deus existe e um dia prestaremos a Ele conta de todos os nossos atos. Vamos aí para o terceiro tópico do primeiro ponto, o culto à criatura, o culto à criatura. Em Romanos, capítulo 1, versículo 21, 22 e 23, olha o que Paulo escreve. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Os gentios, meus amados e queridos irmãos, recusaram-se a reconhecer a fonte de sabedoria que é Deus. Os materialistas orgulharam-se de seus conhecimentos, fazendo-se sábios a seus próprios olhos, mas a Bíblia, a palavra de Deus, registra que eles tornaram-se loucos, pois somente o temor do Senhor é realmente, de fato e de verdade, o princípio da sabedoria. Essa loucura levou-os à idolatria. Em Romanos capítulo 1, versículo 23, é uma citação do que está no Salmo 106, o verso 20, onde lemos: trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Assim, meus amados e queridos irmãos, como os hebreus cultuaram a um bezerro em lugar de Deus, dando ao animal a glória que pertence exclusivamente a Deus, da mesma maneira fizeram os gentios. Repetiram a mesma coisa. A ira de Deus sobre o pecado é a reação divina sobre o pecado. A Bíblia exemplifica a ira de Deus no passado, no dilúvio, em Gênesis 6:17, Mateus 24, 37 ao 39. Sobre Sodoma e Gomorra, Lucas 17, versículo 28 ao 30. Fala também da ira futura, 1 Tessalonicenses 1:10. O julgamento das nações, Mateus 25, 32. O juízo final, Apocalipse 20, versículo 1 ao 15. A sínopse aqui desse primeiro ponto diz:
a perversão moral do homem, em desprezo à verdade divina, o deixa à mercê de seus desejos. Então é importante nós percebermos estes pontos que são de suma importância nós entendermos. A impiedade e a injustiça, a insensatez humana, o culto à criatura. Vamos aí, meu amado e minha amada, para o segundo ponto da lição, a revolução do pensamento humano. Esse segundo ponto aqui são assuntos que fazemos aqui um resumo, porque são assuntos muito vastos a ser tratado. O primeiro tópico do segundo ponto fala do renascentismo. O renascentismo, renascença ou renascimento, renascença ou renascentismo, que é a mesma coisa, foi um movimento de reformulação de ideias, de uma nova forma de lidar com o conhecimento. Esse pensamento do renascentismo, ele originou-se na Itália entre os séculos XIV aos séculos XVII, e o seu ápice ocorreu no século XVI. O período renascentista foi impulsionado pela mudança de pensamento. Essa mudança de pensamento que tirava Deus do centro da vida do universo e no lugar de Deus colocava o homem. É importante nós fazermos aqui uma exposição das principais características do renascimento, do renascentismo ou da renascença, que é a mesma coisa. O racionalismo são características do renascimento. O racionalismo é uma noção de que a razão é o único meio para se obter o conhecimento. Também o experimentalismo é a aceitação apenas de princípios que podem ser experimentados com testes visíveis aos 5 sentidos. Também características do renascimento, o individualismo. O homem é colocado no centro, sozinho, sem uma coletividade, sendo o senhor de suas emoções, ações no mundo. Também o antropocentrismo faz parte desse pensamento. O antropocentrismo, o homem é o centro do universo e não Deus. O humanismo, valorização do saber crítico voltado ao conhecimento do homem e de suas habilidades. Também universalismo, que busca pelos saberes em diversas áreas, em vez do saber especializado em uma só, ele busca em várias áreas. Também o cientificismo, que é uma noção de superioridade da ciência sobre todas as outras formas de entender a realidade, como religião, filosofia, metafísica e aí por diante. O humanismo, que é o segundo tópico do segundo ponto. O humanismo, meu amado e minha amada, também faz parte da história do renascimento. O humanismo foi um movimento da centralização do homem e da natureza humana.
ele colocava o homem como a obra mais perfeita do Criador, sendo ele capaz de compreender, modificar e até dominar a natureza. O humanismo provocou uma reforma no ensino das universidades, com a introdução de disciplinas como poesia, história e filosofia. Os humanistas procuravam interpretar o cristianismo tendo como base escritos de autores da antiguidade como Platão. O estudo dos textos antigos deu início ao gosto pela pesquisa histórica e pelo entendimento das línguas tradicionais como o latim e o grego. Também o humanismo se tornou referência para inúmeros pensadores nos séculos seguintes, incluindo os filósofos iluministas do século XVIII. Também o terceiro tópico do segundo ponto vai nos trazer aí o iluminismo e o pós-modernismo. O iluminismo, meu amado e minha amada, se iniciou como um movimento cultural europeu do século XVII e XVIII, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas, sociais na sociedade da sua época. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso. Vale ressaltar também que os iluministas não eram ateus, porém acreditavam que o homem chegaria a Deus por meio da própria razão. O termo pós-modernismo significa literalmente após o modernismo e é usado para descrever filosoficamente a era atual, a qual veio depois do modernismo. Os pós-modernistas, eles rejeitam tanto a abordagem dos cristãos quanto a dos modernistas no assunto da verdade. Conforme a teoria pós-modernista, a verdade não é universal, não é objetiva ou absoluta, e não pode ser determinada pelos métodos normalmente aceitos. Olha só que coisa terrível. Ao invés disso, os pós-modernistas argumentam que a verdade é construída socialmente e que ela é plural, incansável, a razão universal. Meu amado, é importante também nós frisarmos que o pós-modernismo representa um desafio a ser encarado pelo cristianismo nessa geração. Mas Deus nos dará graça. A síntese do ponto 2 diz: o desdobramento histórico e cultural do Renascimento culmina na relativização dos valores divinos. Vamos aí fechar a lição para o terceiro ponto. É uma lição um pouco extensa, que traz histórias do Renascimento e tal. Vamos aí fechar. Tipos de autoidolatria é o terceiro ponto para fecharmos. Meu amado, é importante aqui nós falarmos que a palavra ídolo significa coisa inútil, detestável, e Deus abomina a idolatria. Isso está registrado em Êxodo 20, versículo 1 ao 5. A idolatria da autoimagem. Os tipos de idolatria, vamos aí começar pela idolatria da autoimagem. A Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus. Nem por isso podemos cometer a autoidolatria. A autoidolatria é o homem que idolatra a si mesmo, a sua imagem. 1 Timóteo 2,5, Paulo disse: portanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A idolatria é uma obra da carne. Paulo, escrevendo aos irmãos em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 20, Paulo disse: ora, as obras da carne são manifestas: a imoralidade sexual,
a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, iras, egoísmo, dissensões, facções e aí por diante. A idolatria de imagens, Isaías 40, versículo 18 ao 20, Isaías 42, 8, Isaías 45, 20. A idolatria mais comum é a de imagens que representam divindades, os santos, que na verdade são considerados divinos por lhes atribuírem poderes que somente Deus tem. A idolatria de pessoas é outro tipo de idolatria. A idolatria de pessoas, Atos 12, 21 a 23, Mateus 10, 37. A idolatria de pessoas é colocar a mulher, filhos ou amigos acima de Deus. É uma forma de idolatria. Também, fanatismos de time de futebol, partido político, religião, artistas da TV ou cantores, pastores, pregadores, é idolatria. Então, na verdade, a imagem mais adorada pela humanidade hoje é a de si mesmo, é a si próprio, o hedonismo. Outro tipo de idolatria é a idolatria da natureza. Está em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 16 ao 19. Deus não admite nenhuma imagem, nem de sol, ou de lua, ou qualquer outra coisa que estiver nos céus, assim como de homem ou de animais que são da terra ou das águas. Também, meu amado, a astrologia é um tipo de idolatria, e adorar animais como fazem os hindus também é idolatria. Outro tipo de idolatria é idolatrar coisas, a idolatria de coisas. Em Mateus 6,24 fala: animismo é a crença de que um objeto tem poder de fazer algo. O dinheiro é um objeto mais idolatrado que existe, mas a Bíblia diz que a avareza, a idolatria, o amor ao dinheiro é a raiz dos males, Colossenses 3,5, 1 Timóteo 6, versículo 7 ao 10. Outro tipo de idolatria é a idolatria sexual. A idolatria leva o homem à imoralidade. Satanás é o principal promotor da prostituição. Desde os tempos do Antigo Testamento, que a sodomia e outras formas de prostituição estiveram ligadas ao culto pagão daquela época. Os pagãos praticavam nesses rituais o que se chama prostituição sagrada. Essas práticas são comuns nos cultos satânicos, pois o objetivo do diabo é perverter a ordem das coisas. Tudo que é perversão é uma afronta a Deus. Está em Isaías 5, versículo 20 ao 21. Só que esses tipos de idolatrias, existe uma consequência. A consequência da idolatria, a pior consequência da idolatria, é a pessoa se tornar inútil como ídolo, ser cego, surdo, mudo espiritualmente, o que está em Salmos 115. A Bíblia diz que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Então a idolatria é pecado e desprezo ao próprio Deus. Vemos em Coríntios, em Apocalipse, os idólatras não entrarão no reino de Deus. Meu amado, minha amada, a sínopse aqui desse terceiro ponto diz assim: a auto-idolatria pode ser manifesta de muitas formas, inclusive travestida de religiosidade. Vamos concluir a lição. A corrupção da raça humana é o desfecho de rebelião à verdade divina. A impiedade é a ausência da retidão, resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva o seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a auto-idolatria, depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante,
A Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Que Deus te abençoe, te guarde e te ajude.